Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abra comigo no capítulo 1, nós leremos o versículo de número 6. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 6, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Bem, o título de nossa meditação nesta manhã é Aflição ou Disciplina Divina. Como saber? Como discernir e processar as tribulações da vida, as disciplinas do Senhor na vida cristã, como reconhecer quando o que vem sobre nós é disciplina do Senhor, ou são as tribulações características de vivermos em um mundo amaldiçoado pelo pecado, com a reminiscência do pecado em nossos corações. Bem, eu creio que esse é um tema muito, muito importante, especialmente em nossos dias, quando nos parece que cada pessoa no mundo e na igreja tem experimentado uma medida cada vez mais intensa de provações e certas dúvidas, e às vezes também a disciplina do Senhor. Queridos amigos, muitos crentes em Jesus Cristo não parecem perceber, não parecem conseguir discernir que o que pode estar acontecendo com eles quando passam por certas aflições sérias na vida, se isso é algo que vem da parte do Senhor, como uma disciplina paternal, resultado talvez de nosso pecado, ou não, ou se o que nós estamos experimentando em nossa dificuldade e provação é uma perseguição do mundo por causa de nossa fé e firmeza na palavra do Senhor, ou se isso é o resultado de estarmos, como eu mencionei, em um mundo descaído em pecados, em uma natureza que já convulsiona, não é, desejando ser restaurada com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como saber se isso vem da parte de Deus e qual o propósito, se vem dele, se é uma disciplina do Senhor? Bem, eu devo começar neste ponto. Há um ensino muito difundido em nosso país, em todo o mundo ocidental, em nossos dias, entre igrejas, e isso nos últimos 40 anos, sobretudo, que é importado do pentecostalismo, melhor dizendo, neopentecostalismo norte-americano. Isto chegou ao Brasil já há uns 40 anos para cá e tomou uma força e uma proporção muito grande e tem afetado até igrejas históricas. É um ensino que diz que todo cristão tem o direito de gozar plena saúde física, mental e material. Tem sido chamado de a confissão positiva e apelidado de a teologia da prosperidade. Tenho certeza que todos aqui já ouviram falar ou experimentaram algo dessa teologia estando num meio como este. E os líderes que promovem esta ideia, este ensino, que é claro, não é bíblico, eles dizem que se um crente se encontra em uma enfermidade longa, dolorosa, se ele passa por dificuldades, por aflições, se ele se vê com poucos recursos materiais para lidar com a vida, para manter o cuidado do corpo, isto é, ou Satanás operando em sua vida, ou o resultado direto da falta de fé deste crente no poder e nas promessas de Deus. Basicamente, resumindo em linhas gerais, este é o ensino da teologia da prosperidade. Bem, esse não é o nosso tema nesta manhã, mas eu devo começar observando isso, que quão diferente é a teologia da prosperidade que nós vemos no meio neopentecostal e muitas vezes histórico em nossos dias, do claro e cristalino ensino da palavra de Deus a respeito desta questão. Esse tipo de ensino que nós vemos por aí só poderia ter surgido, é claro, da mente de homens, porque nós não encontramos qualquer suporte para essas afirmações feitas por eles. Não há qualquer base na palavra de Deus para esta ideia de que um crente jamais irá experimentar enfermidades, pobrezas, aflições e dificuldades se ele tem uma fé genuína em Deus. Esse tipo de ensino não provém da palavra de Deus. Porque o testemunho da Bíblia, da palavra de Deus e o testemunho da história do povo de Deus é que crentes passam não por poucas aflições,
mas por muitas aflições, por muitas dificuldades e por muitas provações, e muitas vezes também certas disciplinas paternais de nosso Pai Celestial para nos preservar. E isso, queridos amigos, talvez seja a tua experiência nesta manhã. São aflições em todos os graus, níveis, são enfermidades dolorosas, contínuas, duradouras às vezes, são perdas materiais ou perdas afetivas dolorosas, às vezes são acidentes, outras vezes são enfermidades debilitantes, são decepções dolorosas com o mundo. Às vezes o crente ele sofre calúnias, perseguições, ataques verbais, são prejudicados em sua companhia, em seu trabalho, em sua vizinhança, são muitas vezes desdenhados, colocados de lado, diminuídos, desprezados. Às vezes são provações ou aflições físicas, como prisões pelo testemunho de Cristo. São violências. Paulo, os profetas e toda a história da igreja, nós vemos muitos e muitos testemunhos disso. E a grande questão, para resumir toda esta história, a grande questão diante de uma pessoa salva não é se o crente passa ou não por aflição. Não é se o crente sofre perdas materiais, se ele é injuriado ou se ele passa por tribulações. Porque isso é claro na palavra de Deus. A grande questão é esta: como discernir, como saber de fato, com clareza, se essas coisas são o resultado de nosso pecado, disciplina do Senhor, ou se são aflições que passam, que todos nós passamos, em um mundo amaldiçoado pelo pecado. O resultado, talvez, do nosso testemunho cristão, em um mundo ímpio, anti-Deus, anti-Cristo. Bem, é sobre isso que nós iremos tratar nesta manhã. E assim eu gostaria que você reunisse as forças da sua mente e pensamento para estar com a alma desperta, porque é a alma quem adora a Deus, e é através da alma que nós absorvemos a palavra de Deus, que é bênção para as nossas vidas. Queridos, eu tenho certeza que isso será uma grande bênção para todo crente em Jesus Cristo. É sobre isso que nós queremos tratar. Veja comigo, eu inicio aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 1 a 9. Paulo louva a Deus por aquela igreja, ele roga a graça do Senhor sobre o povo de Deus. E então ele diz no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Comece a observar agora os termos. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera, essa consolação, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. No versículo 7, a palavra aflição aparece novamente. No versículo 8, a palavra tribulação aparece novamente. No versículo 9, ele diz, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte. Você percebe? Esse é um texto preenchido de experiências de tribulações, de aflições, de provações e às vezes quase desespero no final do versículo de número 8. Será que nós ouvimos bem o que o apóstolo Paulo declarou aqui nessa passagem? Nós somos, não só ele está escrevendo a outros crentes em Corinto, ele fala sobre as suas, de seus companheiros no Evangelho e daqueles crentes também. Nós somos atribulados, nós somos afligidos, nós passamos por opressões, nós suportamos dificuldades, nós temos passado por estas coisas, diz Paulo. Pressões duras, sofrimentos e experiências dolorosas de vários tipos fazem parte da vida cristã. Tribulações e aflições, ele diz neste versículo de número 6. Bem, o termo grego traduzido como tribulação aqui se refere a apertos difíceis, a pressões duras. E o termo grego traduzido aqui como aflição ou também sofrimento, é uma boa tradução, se refere a experiências dolorosas. Paulo está dizendo, nós temos passado por experiências dolorosas.
Nós temos passado por pressões muito grandes. Nós nos encontramos em situações que quase desesperamos da vida. Nós nos vemos naufragados, boiando no mar um dia e uma noite, afligidos por açoites 4 vezes, apedrejados, roubados, desprezados, enganados, aflições de todos os tipos. Tribulações e aflições, essa é uma realidade. E nenhum crente verdadeiro em Cristo está imune a essas aflições, e cada um de nós tem experimentado ou irá experimentar de uma forma ou outra, em momentos ou períodos diferentes da vida, essas provações, essas aflições. Bem, elas vêm em todas as formas e intensidades, como eu mencionei. Às vezes são enfermidades agudas, outras vezes enfermidades de longa duração. Às vezes são perdas, uma perda de posição, perdas de bens, perdas de confortos. São perdas afetivas, quando um membro da família querido parte para a eternidade. São decepções diversas no mundo, traições, abandonos, às vezes o desprezo de outras pessoas, ou às vezes a severa falta de consideração por parte de outra pessoa. Muitas vezes são ataques diversos de Satanás, também causando dúvidas, descrença, querendo nos levar a blasfemar contra o nosso Deus. Decisões erradas que nós tomamos e agora trazemos as consequências sobre nós. Talvez uma mudança de cenário no trabalho, na família, problemas que se levantam na família, que causam tristezas, pressões, dificuldades, dores. Às vezes são perseguições físicas, atentados contra os nossos corpos, machucados, às vezes são tentações tão persistentes que nós quase desesperamos. Outras vezes nós pecamos e voltamos atrás na vida cristã e passamos por momentos tão difíceis. Às vezes são tribulações que ficam por muito tempo, outras vezes elas vêm de repente, inesperadamente. E quando você observa estas coisas acontecendo, você percebe que isto é a experiência de todo verdadeiro crente em Jesus Cristo, não de um ou dois. Mesmo os crentes mais fiéis, mais usados por Deus ao longo da história do cristianismo e na palavra de Deus, são pessoas que testificam ter passado por situações muito dolorosas e difíceis, ou períodos longos de tribulação, pressões, aflições. Queridos amigos, marque isso. Se nós nascemos de novo, nós não estamos isentos dessas dificuldades. Nós não estamos isentos. Quão falso e distante da Bíblia é o ensino neopentecostal nessa questão, com o seu ensino de que um verdadeiro crente nunca experimentará enfermidade, pobreza, perseguição, séria dificuldade. Bem, você não precisa de muitos exemplos para desprovar este ensino, não é verdade? Deixe-me fazer uma comparação para você observar. Pense sobre aquele homem, considerado um homem segundo o coração de Deus, Davi. Observe a vida de Davi. Aqui neste livro de Salmos, o que nós temos é o diário de Davi. De suas orações, de suas experiências com o Senhor, em sua vida como rei de Israel, como crente. Lá no Salmo de número 23, bem conhecido, ele diz essas palavras. Observe a alegria, a confiança, a certeza que flui da alma do salmista. Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele segue rejubilando, ele segue expressando confiança, certeza no Senhor. Mas veja o que ele diz no Salmo de número 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Um momento, alegria, confiança, certeza. No outro momento, aflição, tristeza, abatimento. No Salmo de número 4, versículo de número 7, você vê ele com grande gozo, grande alegria. Salmo 4, versículo 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Alegria jubilosa, não é? Veja agora o Salmo de número 42, o versículo de número 5 a 6. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti. Ele segue o seu clamor. Alegria, gozo, abatido, aflito. Será que essa não é a experiência de um crente verdadeiro? No Salmo de número 34, ainda mais 2 textos para afirmarmos isso. No versículo de número 1, ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Agora veja o que ele diz no Salmo 77, versículo 4. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. O meu louvor estará sempre, o teu louvor estará sempre na minha boca. Estou tão perturbado que nem falar posso. Será que isso é contradição? Não. Essa é a experiência de um verdadeiro crente. De um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Penso no apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 2, 1, versículo de número 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Nenhum servo de Deus fez mais do que este homem pelo Evangelho. Tamanhas tribulações, tamanhas dificuldades, profundas dificuldades, nem mesmo os mais fiéis e dedicados servos de Deus estão isentos às provações, às dificuldades, a essas tribulações. E muitos aqui talvez nesta manhã podem testificar disso. Quão diferente não é, mais uma vez, o que nós vimos na palavra de Deus, na história do povo de Deus, quando comparado ao ensino neopentecostal. Bem, apenas lembre-se de alguns dos companheiros de Paulo. Lá em 2 Coríntios 4:20, Paulo diz: eu fico em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Trófimo doente em Mileto. Em Filipenses 2:25, ele diz que Epafrodito quase morreu e ficou doente ali. Quantas enfermidades sofreu Timóteo? Enfermidades estomacais, intestinais, não é? Por muito tempo na vida dele, ele devia ter uma dieta muito delicada, não é? Para não afetar o seu intestino. Paulo diz para ele: olha, toma um pouco de vinagre, de vinho fermentado, cuidado com esta água de Éfeso, não fique apenas tomando água, dores difíceis que o prostrava, e seguindo e servindo ao Senhor. Veja a lista de Paulo em 2 Coríntios 11, eu não lerei, 2 Coríntios 11, 23 a 33. Quantas aflições no corpo, no bolso, na mente de pessoas em todo lugar. Queridos amigos, essa verdade ela foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se alguém duvida disso, veja João 16, versículo de número 33. Palavras do Senhor: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É uma fantasia, é um mito, é um conto de fadas, esta ideia, este ensino recente de 50 anos para cá, 40 anos para cá, de que se você é um crente verdadeiro, foi salvo, você não passará por enfermidades, por pobreza, por dificuldade, você sempre será cabeça e nunca será cauda, e terá o melhor do melhor e todo tipo de coisa. Esse é um ensino que nasceu dentro do coração de Satanás. Você não encontrará na palavra de Deus, nem na experiência do povo de Deus. E muitas pessoas que têm nascido de novo em Cristo Jesus nessas últimas décadas, têm nascido muitas vezes em um contexto onde está este ensino. E a vida dessas pessoas é uma vida de dessatisfação, porque elas não têm o que elas querem ter materialmente, e porque elas às vezes se veem em enfermidades ou em dificuldades, é uma vida abatida, é uma vida cabisbaixa, porque ele tem isso, porque ela tem aquilo e eu não tenho. Oh, meus queridos amigos, a razão é essa, é que talvez você foi enganado por este ensino. Paulo dizia que ele se alegrava em suas dificuldades porque ele via a graça de Deus se manifestar em sua vida. Quão diferente não é, quão oposto é o ensino da palavra de Deus. Você sabia, meu irmão? Você sabia, meu querido amigo, já lhe foi ensinado? Você foi salvo alguns anos atrás e você já aprendeu esta verdade, que nesta vida, deste lado do céu, você terá tribulações, dificuldades, perdas, enfermidades, coisas que fazem parte da vida de um crente em muitas formas e maneiras. Os discípulos de Cristo experimentaram muitas aflições, nós lemos no Novo Testamento, perseguições, enfermidades, provações, desencorajamentos, dificuldades. Eu me lembro, há mais ou menos uns 23 anos atrás, estava terminando a faculdade, e uma senhora na biblioteca
ela era bibliotecária, organizando os livros ali no carrinho, pondo na prateleira. Tinha nascido de novo há pouco tempo e nós fizemos uma breve amizade, porque eu costumava ficar na biblioteca até 11h30 da noite e ajudava o guarda a fechar a janela. E ela estava lá também. E conversando ali, acolá, ela começou a contar algumas experiências. Em um determinado dia, não me lembro exatamente, faz tanto tempo, eu mencionei para ela a maneira como os apóstolos morreram. E alguns dias depois ela disse que ela não tinha conseguido dormir depois de aprender aquilo, estava surpresa, perplexa. Que os apóstolos morreram crucificados de cabeça para baixo, arrastados por cavalos. Tiago foi degolado à espada. Os discípulos de Cristo, como Estevão, apedrejados, pedras na cabeça, no cotovelo, no corpo, foram massacrados, foram torturados. E ela tinha sido criada na fé, assim por dizer, há pouco tempo, salvo em uma igreja que ensinava este tipo de teologia não bíblica. Mas quando ela veio entender a maneira como os servos de Deus experimentaram o vitupério de Cristo, dificuldades e sofrimentos, ela estava surpresa. Foi como uma descoberta doutrinária para ela que começou a afetar a sua vida. Ela começou a ter mais paz no Senhor, contentamento no Senhor, a entender a vontade do Senhor para a sua vida. Você sabia disso, meu querido irmão? Que provações, perdas, enfermidades e dificuldades são partes e pacote da salvação. O Senhor Jesus Cristo disse: a vós foi dado não somente o crer, mas padecer perseguições. Será que nós esquecemos desse componente que veio no pacote da salvação? Cada um de nós, filhos de Deus, filhas de Deus, herdeiros da vida eterna, também no mundo tereis aflições, seja por causa do nosso testemunho cristão, vivendo em um mundo controlado por Satanás, seja por causa das consequências de pecados persistentes em nossa vida, então a mão de Deus e a disciplina, seja por causa de um corpo que está em um estado de anomia, de deterioração, não é? Nós estamos envelhecendo. Eu estive no médico há uns 10 anos atrás, no otorrino, e estava com refluxo e uma coisa ali, acolá, e a médica falou: o que está acontecendo, doutor? Na época tinha 32 anos. O que está acontecendo, doutor? Ela falou: é assim, você vai chegando aos 30, 35, o corpo vai afrouxando e começando a pipocar. Seja porque nós estamos em um tempo de um corpo que está deteriorando, ou envelhecendo, ou seja por tentações, armadilhas de Satanás na mente, ou a velha natureza que muitas vezes deseja nos levar de volta ao pecado e tomar o controle da nossa mente, ou mesmo às vezes disciplinas necessárias de nosso Deus, porque Ele é um Pai Celestial que disciplina com amor os seus filhos para nos preservar. Bem, será assim, queridos amigos? Será desta maneira até o retorno de Cristo, até que Ele traga o fim da história e esse mundo seja destruído, reconstruído e removido dele toda a marca, toda a mancha do pecado na criação e em nossos corpos. Bem, nós lembramos das promessas, é claro, de nosso Senhor em meio a tudo isso, que Ele estaria conosco continuamente até o fim, através dessas dificuldades. Bem, há também aflições e pressões severas, como dificuldades que nós enfrentamos. E quando você, mais uma vez, o livro de Salmos, voltando a Davi aqui, quando você estuda o livro de Salmos comparativamente, os textos, você percebe que 1/3 dos Salmos, 1/3 das orações de Davi foram resultantes de aflições. E se essas aflições não tivessem acontecido com ele, quanto conforto nós teríamos perdido. Porque é com aquelas consolações que nós somos consolados, foi colocado aqui para a nossa consolação. Há aflições que são consequência de nossas próprias ações, rebelião aberta contra os mandamentos de Deus. Você vê exemplos vários em Provérbios, né? O livro de Provérbios é maravilhoso. O preguiçoso passa fome, o adúltero colhe o que plantou, o insensato e desobediente sofre dano em si mesmo, pessoas que gerenciam cobiçosamente os seus bens sofrem grande perda. Quantas coisas nós trazemos sobre nós mesmos como resultado da nossa carnalidade. E há aflições e provações que nós passamos por causa, lembre-se, do vitupério de Cristo. Já tocamos nesse assunto. Quando nós somos desprezados, desdenhados, fofocados, deixados de lado ou rebaixados, simplesmente por nossa fé no Salvador e um testemunho limpo, um testemunho firme, reto e gentil. Há também essas perseguições. A vós foi dado não só o crer,
mas o padecer perseguições. Às vezes são provações que nos vêm da parte do Senhor, sim, é claro. Não necessariamente a disciplina de Deus por um pecado sério, não, mas para que seja uma demonstração muitas vezes do Evangelho operando em nós, aos olhos dos outros não salvos. Conforme eles observam, não é? A nossa resposta, a nossa postura em situações dolorosas, difíceis, o nosso comportamento. Muitas vezes essas dificuldades são trazidas como um testemunho a outras pessoas. Muitas pessoas foram ganhas desta maneira para ouvirem a palavra de Deus. Veja o exemplo de José no Egito, talvez você tenha um testemunho assim também. Às vezes são aflições disciplinares, enviadas por um Deus amoroso, que disciplina um filho. Qual é o pai e a mãe que ama seu filho e o permite cair no buraco do pecado, no erro e se machucar depois de ter exortado tantas vezes? Ele faz isso para nos salvar de um desastre espiritual maior, abrindo os nossos olhos, não é? Ou às vezes, quando nós envergonhamos o nome do Senhor persistentemente. Bem, a palavra de Deus está permeada dessas disciplinas do Senhor. Bem, querido, resumindo aqui, a nossa questão é então, como distinguir estas provações diferentes? Porque muitos problemas, enfermidades, dificuldades diversas atingem o povo de Deus. Com muita frequência, porque isso acontece, nós levantamos no fundo do nosso coração um questionamento, não é? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está permitindo isso? É uma disciplina do Senhor, um castigo? Bem, deixe-me lhe dizer que biblicamente isso pode ser o caso, porém, igualmente, não pode ser, não seja o caso, sejam parte do transcurso, do percurso normal da vida em um mundo afligido, em um mundo amaldiçoado, porque o vírus não discerne entre salvo e não salvo. Como então nós podemos discernir e saber quando nós estamos debaixo da disciplina do Senhor ou uma aflição, provação de outra fonte? Bem, nós já observamos que a maioria das aflições na vida de um crente não necessariamente é a disciplina de Deus. É importante guardar isso em mente. Não são necessariamente castigos ou disciplinas enviadas pelo Senhor, e que mesmo as mais extremas aflições e dificuldades repentinas que nós passamos não podem ser tomadas como apressadamente, não é, como a disciplina do Senhor, como a marca de desaprovação do Senhor. Assim, queridos, nós evitamos o perigo de cair no erro que é difundido também pelo neopentecostalismo, que é cruel, que é triste, de imaginar que se um crente em Cristo está passando por alguma aflição, alguma perda, alguém morreu, o bebê morreu, perdeu o trabalho, um acidente aconteceu no carro, imaginar que é Deus que está pesando a mão sobre essa pessoa. É cruel, não é? Ver isso em algumas igrejas. Quando crentes passam por dificuldades, e no lugar de receberem apoio e conforto e auxílio, como nós vemos na palavra de Deus, eles são colocados de lado como grandes, imensos pecadores, porque de outra maneira Deus não causaria isso. Isso é a mão de Deus, essa é a teologia da prosperidade imbuída na mente e no coração de muitos. Assim, meus irmãos, como Paulo poderia estar seguro, certo, que ele, em suas aflições e provações, não estava debaixo da disciplina do Senhor? E como nós podemos saber disso? Bem, a resposta nós encontramos em algumas passagens da palavra de Deus que falam sobre o método divino da disciplina. Nós iremos focar no método do Senhor para distinguir aquilo que não vem do Senhor. E o primeiro texto está, abra comigo, em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 5. Hebreus 12, 5. Há dois tipos de disciplina aqui nesse texto. Observe, versículo de número 5 de Hebreus, capítulo 12. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, dizendo: Filho meu, não desprezes, a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores, 2, repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Essa é uma palavra dura, não é?
Quando eu tinha 16, 17 anos, eu me lembro conversando com um chefe, estava trabalhando na agência filatélica dos Correios em Goiânia, um homem muito ímpio, duro, difícil. Eu tinha sofrido um pequeno acidente e tinha sido culpa minha por causa de uma desobediência aos meus pais, ainda carrego a cicatriz aqui no ombro. Cheguei a um lugar que não deveria, fui proibido e fui. E o que aconteceu contigo? Isso e aquilo. Não, Deus, ele me trouxe de volta aos trilhos. Deus? A Bíblia diz que Deus corrige, açoita qualquer que recebe por filho. Ele ficou espantado. Eu não quero um Deus desse, eu não quero isso, eu não quero... Observe novamente. Se você não quer um Deus assim que te ama e te traz de volta, não sois filhos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Não estou dizendo que todo acidente, toda dificuldade é uma repreensão do Senhor, não entenda. Mas aquele foi, eu sabia muito bem, a minha consciência dizia, eu pisei em cima dela e fui em frente. Deus me preservou. Assim, há dois tipos de disciplina aqui neste texto. Primeiro, correção. Correção é uma disciplina mais leve. Não é? Menos conforto, um certo desconforto da parte do Senhor sobre nós. Então vem na frente, repreensão. Repreendido, repreensão já é algo mais severo, já é algo mais pesado. Bem, o que nós aprendemos aqui é que um castigo mais severo da parte de Deus só vem depois de uma disciplina mais branda, mais gentil. Há uma gradação aqui, você percebeu? Há um aumento na severidade, na punição, e é assim que Deus faz, é assim que nós aprendemos. Primeiro, a correção. Ele diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Há uma advertência dada ao crente da parte de Deus na consciência, uma vez, duas vezes, três vezes às vezes. Às vezes o Senhor usa pessoas e circunstâncias para afirmar em nossa consciência que nós estamos indo no caminho errado, fazendo coisas erradas. Então vem uma correção branda do Senhor. Uma, duas vezes, três vezes. Mas infelizmente, porque essas correções iniciais são brandas, elas podem ser desconsideradas, desprezadas e sofridas e a gente segue em frente no pecado. Como uma criança, não é? Que cresce e parece que a disciplina, aquela de sentar no canto, já não funciona mais. Então, porque a disciplina, a correção não foi recebida, não houve arrependimento, há então repreensão, e não desmaies, quando por ele fores repreendido. E ele segue então a correção. E essa repreensão pode ser tão pesada que o crente venha a desmaiar. E desmaiar aqui não significa literalmente. O grego significa cair em pedaços. O ponto em questão aqui é que há uma gradação na disciplina do Senhor. Eu persisto em um pecado, qualquer um. Você persiste em tua cobiça, você persiste em insinceridade entre os irmãos, você persiste em sinceridade diante de Deus, em fofoca, o que quer que seja, brincando com a consciência quando ela te diz, esse é um caminho mundano, brincando com a consciência quando as evidências dizem, esse é um caminho mundano, ou um temperamento explosivo, alguém que é dessa natureza, e aí vem uma advertência por meio de alguma situação que fala a consciência e a pessoa é informada. É claro que fala a consciência, porque o versículo 5 diz que Deus exorta, Ele argumenta com nossa consciência como filhos. Ele está argumentando com a nossa consciência. Através dessa situação que me adverte, Ele está dizendo, filho meu, não vá neste caminho. Ele argumenta. Versículo 5, já vos esqueceste da exortação, que argumenta convosco como filhos. Outra advertência do Senhor vem, uma correção branda, e outra vez, e talvez mais uma vez, então o espírito é entristecido. E a consciência é sufocada. Então vem uma correção mais severa, mais dolorosa. Essa é a gradação aqui. Isso está claro na palavra de Deus. Há uma gradação, e isso que nos ensina. Por quê? Porque, veja, Deus nunca vem em disciplina sobre um crente que está experimentando tranquilidade espiritual, andando em sinceridade, servindo ao Senhor. Ele não vem de repente, como que sem explicação do nada, e atinge uma pessoa com punição severa. Deus nunca faz isso. Ele não é como aqueles tipos de pais, que é difícil chamar de pai, não é? Que não sabem amar os filhos, só repreender. Que o filho está ali tranquilo, fazendo alguma coisa que na visão do pai é errado, e o pai
Sem perceber, o pai vem e manda o tapa. Já viu esse tipo de coisa? Absurda, cruel. Deus não é assim, Ele é Pai Celestial. Primeiro Ele argumenta conosco. Primeiro Ele chama de lado. 1, 2, 3 vezes. E quando nós somos repreendidos desta maneira, nós já sabemos muito bem. Por quê? Assim, há uma gradação. Nós não devemos dizer, por exemplo, é Deus que está me punindo e eu não recebi nenhuma advertência, de maneira alguma. Entenda isso. Para que Ele venha com a vara, nós temos que ter colocado a vara na mão dele primeiro. É assim que acontece. Assim, meus irmãos, marque isso. É a sua maneira de nós sabermos se nós estamos debaixo da disciplina do Senhor ou não. Ele primeiro argumenta conosco. E há advertência, e há aos poucos, gradativamente. E só então vem a repreensão mais dura. Aqui está uma maneira de nós sabermos se estamos debaixo da disciplina do Senhor. Nós nos perguntamos, isto é, será que eu tenho resistido a um bom número de advertências e correções mais brandas do Senhor referente a este estilo, a este pecado, esta coisa que eu estou fazendo? Porque Deus, Ele não é desorganizado. As advertências dele vêm em referência a este pecado específico, para que a gente saiba, é isso, Ele fala. Ele não é o pai que bate mudo, Ele explica primeiro, depois Ele pega a vara. Eu tenho resistido a um bom número de correções mais brandas. Acaso eu estou fugindo do Senhor já por algum tempo, na consciência, jogando de lado, não querendo pensar, seguindo o meu pecado, dizendo, está tudo bem, todo mundo faz, que isso, o cristianismo não é assim, a vida com Deus não é assim, e isso não é assim, e ser honesto, isso aqui não é desonesto. Eu estou fugindo do Senhor por algum tempo. Há alguma permanência teimosa em pecado? Há algum pecado secreto, acariciado, cuidado, amamentado por muito tempo? Eu tenho negligenciado seriamente algum dever cristão já por muito tempo, enquanto Deus tem argumentado como Pai a minha consciência pelo Espírito? Acaso a minha consciência já foi tocada várias vezes, mas tudo em vão, porque não houve resposta, nem arrependimento, nem mudança para agradar o Senhor? Então, uma repreensão dolorosa é sempre precedida por um período de correção progressiva que vai se intensificando. Isso é a misericórdia de Deus, isso é a bondade de Deus. Se não essa progressão, então qualquer grande perda, grande enfermidade séria, alguma experiência cruciante, não é uma punição da parte do Senhor. Saiba disso. Uma boa pergunta a fazer é essa. Quais seriam as correções, repreensões mais brandas que precedem uma correção mais severa? Veja em Hebreus ainda, capítulo 12, versículo 12 e 13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Nós percebemos aqui que a disciplina do Senhor é primeiramente aplicada sobre as nossas bênçãos e alegria espiritual antes de chegar ao nosso corpo, nossa mente. É isso que ele diz. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A linguagem desse versículo é sobre algum tipo de enfermidade. Primeiro ele ataca, assim por dizer, as nossas bênçãos e alegrias espirituais. Enfermidade quer dizer no sentido mais subjetivo, não é? Desânimo. Joelhos desconjuntados, eu estou cansado, os braços estão caídos. É uma metáfora de fraqueza espiritual, é claro. Que sem dúvida, é claro, pode ser alterada pelo arrependimento. Observe, eu persisto nisso. Eu sigo em frente. Rebeldemente contra o Senhor, embora Ele argumente muitas advertências do Senhor brandas. A alegria espiritual é drasticamente limitada e reduzida. Por quê? Porque a alegria espiritual, gozo e alegria na fé é uma bênção condicional a permanecermos no Senhor. Davi, tendo pecado gravemente, o Senhor logo tirou dele a alegria da sua salvação. Ele diz que quando ele experimentou isso, seus ossos, aos poucos, ao longo dos dias e meses, começaram a secar por dentro, como sequidão de estio, como em terra seca. A alegria é drasticamente limitada e reduzida.
A disciplina mais branda do Senhor sobrevém primeiro na remoção de graças, de benefícios espirituais, de modo que então nós enfraquecemos como crentes. A Bíblia diz que o Senhor, ele suporta, melhor dizendo, ele barra o orgulhoso. Deus, ele põe barricadas no caminho do orgulhoso. O pecado é orgulho, por acaso, e eu permaneço com essa atitude dura de orgulho. E eu sigo em frente com esse orgulho, seja na manifestação de autocomiseração, ou seja, num temperamento explosivo ou egoísta. Eu sou mais santo que os outros, eu não converso com ninguém, eu me isolo, eu sou, e você persiste, Deus fala com consciência, e você persiste, a Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso. Como assim, pastor? Ele me resiste? O crente orgulhoso? Sim. De que maneira? Bem, quando eu for ler a palavra de Deus, buscando alimento e direção, eu não vou receber. Esse meu filho não vai ter ensino. Ele é orgulhoso, eu resisto. Não vou receber nada. E a palavra de Deus é uma palavra vazia, eu vou esquecer, não vou achar nada aqui. Esse meu filho vem orar a mim, mas não vou ouvir, porque é um filho rebelde, uma filha rebelde. Ele resiste, o orgulhoso. Uma alegria espiritual, a medida dela drasticamente limitada e reduzida. E nós sentimos, de repente, uma clara, perceptível, real perda de segurança espiritual, embora a perda de segurança espiritual não seja sempre uma disciplina, mas não se lembre-se, nunca a salvação, a alegria dela. Nós perdemos nossa satisfação e desfrute da oração, da comunhão com os irmãos, ir à igreja é algo difícil, da casa do Senhor, do povo do Senhor. O mundo, ele me atrai, minha mente está na segunda-feira, naquele passeio que eu vou fazer. A carne voltou, a velha natureza voltou. Eu nem percebi que Deus está me resistindo. O serviço cristão, evangelizar, servir a Deus, se torna pesaroso, difícil. Nós sentimos um peso de envolver na obra do Senhor. Já não somos mais abençoados e ajudados em santificação, no testemunho de Cristo. Já não sentimos mais a condução divina clara em nossas orações. Tropeçamos constantemente, força espiritual começa a desaparecer e velhos pecados que nós tínhamos vencido começam a voltar e nos controlar. E se essas coisas não significam alguma coisa para nós, se nós estamos passando por elas, então nós começamos a nos alarmar e a perceber que algo está errado em nossa vida. Então isso deve nos levar a um exame do coração, a encarar o nosso pecado, a nossa rebelião, a confessar diante de Deus e nos submeter a Ele. É por isso que Ele faz, Ele é um Pai amoroso, Ele está brandamente me trazendo de volta. Eu não posso resistir, eu não devo resistir isso. Ainda uma outra forma de disciplina preliminar aplicada pelo Senhor, que é experimentada, não acontece, quando Deus age para frustrar os nossos planos, as nossas ambições mundanas. Isto é, os ídolos do nosso orgulho e cobiça. Às vezes ele mira seus mísseis, assim por dizer, nos nossos ídolos construídos. Lembra-se do caso de Jonas, o profeta Jonas, persistindo no erro, fugindo do Senhor. O que o Senhor fez? Vou fugir para Tarsis. O Senhor frustrou o caminho dele com tribulação. O Senhor muitas vezes faz isso. Deixa eu dar um exemplo bobo que eu vi acontecer. Bobo não, perdão, mais simplório, que eu vi acontecer alguns anos atrás, quando carros no Brasil eram ainda mais caros do que já são hoje. Estava em primeiro lugar no mundo manter um carro. E um crente comprou um carro, isso em Goiânia, em Goiás. E de alguma maneira, ele era jovem, tinha 28 anos mais ou menos, tinha entrado no mercado de trabalho, estava juntando, comprou um daqueles Gol branquinho, que tinha saído, tinha aquele quadrado, veio aquele chamado Gol Bola, eles chamam, e todo alegre, feliz, que bom, trabalhou, começou a encher de acessório, sabe aqueles acessórios, carpete luminoso, todos aqueles aerofólios, aquelas coisas, cheirinho lá que você fica tonto quando entra no carro, tá bonito, tá lavando o carro todo dia. E sabe o que aconteceu com aquele crente? Ele era zeloso na igreja. Já não ia mais na igreja quando chovia, porque iria lamear o carro. Já não dava mais carona para uma senhora idosa da igreja, porque morava num bairro que não tinha asfalto. Já não usava mais o carro na obra do Senhor trazendo criança, porque criança suja, põe o chiclete no banco. O carro, que era uma bênção, se tornou um ídolo. E a última coisa que eu ouvi a respeito desse carro, já tinha saído do Brasil naquela época,
é que aquele carro tinha estragado tão feiamente que tinha tido uma perda total. E aquele jovem, depois, ele veio agradecer a Deus. Não é tremenda prova da salvação desse rapaz? Ouvi falar de um homem, um pianista na Inglaterra, tocava extremamente bem, era um crente em Jesus, exímio pianista, incrível. Tocava como aqueles russos e ucranianos tocam piano. E isso estava levando ele a apresentações na Europa, e era sempre fim de semana, né? Dia do Senhor, dia do Senhor. Já não estava mais na IBD, ajudando o povo de Deus, servindo na mesa do Senhor. E sabe o que aconteceu? Teve um pequeno traumatismo num ligamentozinho aqui enquanto tocava o piano. Alguns meses depois foi ao pastor e falou: pastor, uma das maiores bênçãos recentes da minha vida foi isso. Já não toco mais como antes. Isso estava me consumindo, me engolindo. Deus já tinha me advertido tantas vezes. Eu transformei em um ídolo uma habilidade que Ele me deu, uma da boa dádiva. Negligenciando o povo de Deus, a comunhão, etc, etc. Assim, Deus às vezes Ele mira, não é? Seus mísseis em nossos ídolos. E eles explodem no ar antes que cheguem às estrelas. Porque Deus é misericordioso. E mesmo coisas boas que nós poderíamos cultivar e usar para a glória de Deus, sobrevém isso. Deixa eu dar um outro exemplo. Os judeus, uma vez que eles colocaram os pés na terra que emana leite e mel, aquela terra se tornou objeto de idolatria. Começaram a dedicar todos os dias ao trabalho, a sugar todo o fruto da terra, não deixar a terra para descansar como Deus estabeleceu. Começaram a trabalhar no dia de adorar a Deus, o dia do sabá, o descanso, desprezando os dias de adorar a Deus, os meus descansos, sabás. Domingo, né, o sábado, não é? Já era para eles, não mais para o Senhor. Abusaram dos estatutos da lei civis. O que o Senhor faz? Manda praga, tempestade, o devorador é um gafanhoto. E todo tipo de coisa. Eles persistem, Deus arranca eles da terra e joga nos babilônios e derruba tudo ali. Anos e anos persistindo, profeta após profeta, anunciando, décadas e décadas e décadas. O Senhor está conosco, o templo dele está aqui. Templo do Senhor, templo do Senhor. Deus não vai fazer nada com Jerusalém. Templo do Senhor. Eu sou um crente, eu estou blindado, Deus não vai fazer nada comigo, não é possível. Templo do Senhor, templo do Senhor. E o Senhor frustra. Queridos amigos, assim, se nós devotamos exageradamente nossas energias emocionais, recursos, tempo para a nossa carreira, profissão, engrandecimento pessoal, lazer, essas coisas desta vida, pode bem ser que os nossos planos cuidadosamente, este ídolo esculpido e polido cuidadosamente, desmorone de repente, exploda de repente, de uma maneira inexplicável nós perdemos aquela promoção no trabalho, situação financeira pode mudar, portas se fecham inexplicavelmente e todos os nossos planos se deterioram. Estou dizendo que portas fechadas sejam disciplina do Senhor, às vezes é o livramento do Senhor. Mas em tudo isso, veja, marque você, Deus nem mesmo ainda colocou o dedo dele sobre a nossa saúde, com alguma enfermidade. Foi apenas uma correção, ainda não foi repreensão. Em situações como essas, nós devemos fazer algumas perguntas, se somos crentes que se baseiam na palavra de Deus, que examinam o coração, que anda não no piloto automático, mas que tem um relacionamento com Deus, de alma, inteligente na palavra. Será que nós ignoramos a voz da consciência e continuamos a pecar? Temos sofrido a disciplina branda do Senhor, mas continuamos a ignorar? Temos perdido nossas bênçãos e benefícios espirituais e temos sofrido alguma disciplina contra nossos esquemas e planos mundanos, mas nós não nos arrependemos? Essas são algumas maneiras que o Senhor lida, não é, conosco por algum tempo, antes de trazer a vara da correção sobre a nossa saúde. Mas, mais uma vez, não significa que a enfermidade seja sempre disciplina do Senhor, lembre disso, nós já discernimos isso no início. Agora, outra maneira de encarar a provação e a aflição é saber se é do Senhor ou não. Está aqui nesse capítulo 12, no versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Lá em Provérbios 3:12, diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, e é daqui que o autor de Hebreus está citando, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
A disciplina do Senhor, marque isso, ela sempre tem um âmago, uma base amorosa. Sempre, sempre. Sempre há um elemento de amor na disciplina do Senhor. E essa maneira de nós discernirmos quando é o nosso próprio tropeço e mal, quando é Satanás que está nos oprimindo, ou quando é uma disciplina do Senhor. Dessa maneira que você discerne. Há sempre um elemento de doçura, por mais severa que seja a disciplina do Senhor, porque Ele é um Pai celestial. Ele nunca é cruel ou grosseiro com seus filhos. Talvez Ele tenha que ser sério e severo em alguns casos de pecados prolongados e persistentes, mas nunca é uma disciplina hostil em seu caráter. Nunca. Queridos amigos, algumas coisas que nós sofremos nesta vida, porque nós vivemos em um mundo arruinado pelo pecado, cheio de enfermidade e problemas. E certas coisas que acontecem são demasiadamente cruéis, duras e difíceis para serem tomadas como punição do Senhor. Se, por exemplo, um crente acontecesse de ser brutalmente violentado em seu corpo, isso jamais poderia ser tomado como disciplina do Senhor. Jamais. Porque o propósito do Senhor em punir um filho que Ele ama, Ele não usa métodos cruéis. Ele não tem prazer nisso. E se algo desse tipo acontecesse com qualquer um de nós, um outro crente em Jesus Cristo, Ele teria toda a nossa simpatia, todo o nosso auxílio, nenhuma desconfiança. E esse crente nunca precisaria imaginar, nem passar por sua mente, por algum momento, que ele esteja experimentando uma disciplina do Senhor naquilo tão cruel, tão difícil pelo qual ele passou. As coisas cruéis ou difíceis e dolorosas que acontecem com o crente, muitas vezes, são devidas à presença do pecado no mundo. E não à disciplina do Senhor. Nós temos visto isso no caso de muitos crentes aqui ao longo da história. Querido amigo, o Senhor não é, como eu mencionei, como um pai explosivo. A criança põe a mãozinha no iogurte lá que não devia, o pai pega e quebra a mão. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Ele é um pai celestial. Isso não é disciplina, isso é crueldade. Assim, diante de acidentes incapacitantes, colapso da saúde mental, física, enfermidades graves, não é? Diabetes, câncer e tantas outras tragédias, não são coisas usadas pelo Senhor para disciplinar o seu povo. Isso só aconteceria em casos extremos, quando Deus já decidiu levar esse crente. E por meio dessa enfermidade, Ele traz um fim à jornada desse crente. Claro que Ele faz isso. Nós vemos isso em 1 Coríntios 11. Por isso há entre vós muitos enfermos e que dormem, que já passaram para a eternidade, porque não estavam discernindo o corpo do Senhor, vivendo em sinceridade e sendo ousados em participar da ceia do Senhor, sem discernir que aquilo representa o corpo de Cristo. Veja 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Essas palavras, nós precisamos correr. 1 Coríntios 11, versículo de número 30, diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Esse versículo está dizendo que muitos membros da igreja de Corinto haviam sucumbido a um número de enfermidades, porque haviam desprezado o dever do autoexame e do arrependimento, tomando parte na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, em sinceridade, em indiferença, em pecados. Havia, por exemplo, em Corinto, um grande número de antinomianos, pessoas que desprezavam a lei de Deus. Salvas? Não, a lei ficou no passado, é Velho Testamento. E havia também crentes presunçosos que não se arrependiam de seus pecados abertos. Há um número de acusações aqui de Paulo contra eles em 1 Coríntios 3 em diante, mas nós não vamos ler. E às vezes, queridos amigos, Deus visita o seu povo com enfermidade por se recusarem a viver uma vida cristã sincera. Mas que tipo de enfermidade é a pergunta? Veja o versículo 30 novamente. Ele responde: por isso há entre vós muitos enfermos e muitos doentes, diz o apóstolo Paulo, enfermos e doentes. O termo grego aqui se refere a sintomas de fraqueza, perda de vigor, força física, mas não necessariamente enfermidades drásticas e irreversíveis de muita longa duração, não.
Porque logo quando há arrependimento é tirado, uma vez que é uma disciplina do Senhor. Assim, certas aflições, nós mencionamos aqui, como essas fraquezas, é porque esse crente ele está vivendo tão carnalmente e se indulgindo nesse pecado, tendo seu prazer nele. O que Deus faz? Deus tira o prazer. E no pecado a pessoa não consegue nem ter prazer. Tem mais amargor, mais dificuldade, mais fraqueza. Ele não conseguirá desfrutar dos prazeres carnais, mundanos que ele se entregou. Qualquer que seja. Mas nada nessa passagem dá suporte à ideia de que formas de aflições tremendamente dolorosas, debilitantes, são julgamentos enviados por Deus. Assim nós mantemos isso em mente, meus queridos irmãos. E nós recordamos que nenhuma enfermidade será enviada como disciplina antes que correções mais brandas, argumento à consciência, tenha sido desprezado. Assim, caso de uma enfermidade um tanto mais grave, que nos coloque em um leito, por exemplo, como saber se algo vem do Senhor como disciplina ou se a causa é outra? Bem, aqui estão as perguntas que nós fazemos. Primeiro, se eu estou com uma enfermidade severa que me pôs no leito, eu tenho desprezado, empurrado para o lado, aquelas correções mais brandas e desprezado o dever do autoexame por muito tempo. Eu tenho ignorado o meu pecado e fingido que Deus não se importa e persistido. Eu tenho continuamente abafado a voz do Espírito. Será que eu estou fingindo andar espiritualmente, embora eu já há muito tempo deixei de lado o arrependimento, a oração, estudo claro da palavra de Deus, viver para o Senhor? Eu tenho sido um adorador sincero e abusando da ceia do Senhor, tomando parte disso quando eu vivo em hipocrisia, frieza espiritual ou desobediência? São perguntas que nós fazemos. O Senhor já me puniu com punições mais leves e aflições referente ao pecado persistente e desobediência. Eu tenho resistido a todas as suas advertências? Bem, se a resposta a uma dessas perguntas é sim, bem, então há uma grande probabilidade que a minha enfermidade seja mais uma disciplina do Senhor. É o caso lá de Tiago, capítulo 5, não é? Um homem enfermo, os presbíteros deveriam lá orar por ele, trazer o conforto, também cuidar das feridas dele com óleo. E se ele orasse e se arrependesse, então ele seria curado, que indica que ela era uma enfermidade por causa de pecados na igreja, persistente, por muito tempo. Se por outro lado eu me arrependi de meu pecado e tenho buscado servir a Deus, andar em sinceridade diante dele no mundo, em santidade, até onde sinceramente eu sei não tenho sido disciplinado por Deus com repreensões mais brandas, então essa minha séria enfermidade não pode ser uma punição do Senhor, não se classifica nessa categoria, porque nós vemos essa ordem de gradação na maneira como o Senhor nos trata aqui em Hebreus capítulo 12. Bem, há um último ponto, último teste que nós podemos aplicar a qualquer enfermidade ou provação para determinar se é disciplina do Senhor. É que a aflição ou a dificuldade, se for do Senhor, ela é removida imediatamente quando há um arrependimento real. A dificuldade, a aflição, a provação é removida imediatamente. Hebreus 12, versículo de número 11. E, na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por esta correção. A implicação desse versículo é que quando a provação que vem do Senhor chega ao fim, ele produz um fruto de reforma em nós, quando houve verdadeiro arrependimento. Então ela é enviada para reformar. Será que já houve reforma? Ou foi em vão? E o orgulho persiste, e o treinamento precisa estar lá. A aflição é para o presente, para o momento, mas depois, ao seu final, a paz. Há um fruto pacífico. Quando a punição do Senhor leva a uma genuína avaliação do coração, ao arrependimento, então, misericórdia e restauração se segue. Desse modo, querido amigo, um crente sofrendo alguma tribulação, alguma aflição, sinceramente se arrepende, se rededica ao Senhor, mas percebe que a provação persiste, continua, então essa provação não pode ser considerada como uma punição do Senhor por pecados persistentes, depois de muita exortação. Certo? É muito importante
entender isso. Sempre na provação, na disciplina mais séria do Senhor, há um elemento de amor, lembre disso. Nós sabemos que quando somos disciplinados foi misericórdia do Senhor. Davi orou e disse: me alegro agora porque fui repreendido, para que voltasse aos teus caminhos. Sempre há um elemento de doçura. Deus não é o pai que, para corrigir um filho, põe ele em cima de um formigueiro e segura ele lá. Ele não faz isso. Eu estou falando de pais que já ouvi testemunho de filhos fazendo coisas desse tipo. Não. Ele é um pai perfeito, amoroso. O seu amor não se separa da sua justiça. Deixa eu concluir aqui, queridos amigos. Há um preço, não é? Toda provação, pequena, maior, mais severa, deve nos conduzir ao autoexame espiritual. Deve ter uma influência benéfica em nós. Mas aquelas provações do Senhor que têm um propósito específico e exclusivo de nos corrigir e disciplinar serão retiradas imediatamente, uma vez que cumprirem o seu propósito. A punição de Deus não vai além do arrependimento do crente. É necessário enfatizar, porque crentes muitas vezes sofrem muitas agonias mentais por não perceberem isso. Bem, nós começamos lidando com a realidade, o fato da provação, da aflição, da dificuldade na vida do crente. Isso é uma realidade, o crente passa por isso. Há textos e textos e a experiência do povo de Deus. E é a tua experiência também, se você é um crente. Nós vimos o ensino do Novo Testamento repetido nas cartas de Paulo sobre isso em Tiago. Nós vimos diversos exemplos, nós vimos que foi o Senhor Jesus quem declarou esta verdade, nós percebemos a natureza da aflição, dificuldades enfrentadas como Davi, ou consequências de nossas ações, ou por causa do testemunho de Cristo no mundo maligno, ímpio, ou a disciplina do Senhor. É necessário diferenciar essas coisas. E assim nós terminamos considerando, não é? A diferença das aflições que nos vêm por disciplina e correção do Senhor. Queridos, será que as provações e dificuldades acabam nessa vida? Elas serão parte da nossa jornada até o fim. Por meio de muitas aflições, diz a palavra de Deus, nós devemos entrar no céu. Será que esses líderes cortam estes versículos e jogam fora? Certamente eles não pregam toda a Bíblia, porque eles jogam fora uma dezena de textos que não bate com a teologia, não é? E aqui está o sinal de um falso líder, não o que ele diz, mas o que ele deixa de ensinar. Está lá em Mateus capítulo 6. Bem, provações são em muitas instâncias, partes da pedagogia divina, porque Deus tem um treinamento para nós. Às vezes, a enfermidade é o meio de Deus nos desmamar desse mundo e nos preparar para a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor que nos ama e que nos recebe como filhos e filhos queridos. Alguém já falou sobre este ciclo da graça. Esse é um ciclo de ouro na vida do cristão. Gostaria que você identificasse esse ciclo na tua vida, se você já foi salvo. O que eu quero dizer por ciclo? Quero dizer isso aqui. Você sabe que no oceano há certas correntes de água profundas, não é? Elas vão correndo por todo o Oceano Atlântico, até chegar no Pacífico, vai na Austrália, volta para o Atlântico. Elas são profundas. Já viu como aquelas tartarugas às vezes pegam essa corrente e vão embora, saem aqui do Brasil e vai aparecer lá na Austrália? Como? Vão só assim, sem nadar nessas correntes. Incrível, são caminhos dentro da água que Deus criou para levar um animal daqui para lá. E você sabia que essas correntes também existem no ar? Correntes de ventos que percorrem ciclos o mundo inteiro. Solta um balão aqui numa determinada corrente, você pega ela, vai sair lá do outro lado do mundo e vai voltar aqui. Existem estas correntes na vida cristã e é muito importante identificar. E aqui está, chamado de o ciclo de ouro, ou a corrente de ouro, ou o ciclo da graça. Quando pressões, provações nos conduzem a orar, na oração sincera diante do Senhor, nós recebemos encorajamento por respostas de oração, e isso nos leva à gratidão, a ações de graças. Provações e aflições vêm, somos salvos, nos leva a suplicar, respostas de oração traz encorajamento, resulta em gratidão. Provação levando à oração, que leva a resposta a encorajamento e a gratidão. Provação, oração, encorajamento, gratidão. Provação, santificação, não é? Oração, encorajamento, gratidão. Ciclo de ouro da graça. Você já identificou isso na sua vida? Ou você acha que tudo que está acontecendo é por acaso, por acidente? Esse é o treinamento do Senhor.
Na salvação, Ele nos dá o passaporte do céu. Na santificação, Ele forma em nós a cultura do céu. Nos desenraiza deste mundo, nos traz o ciclo de ouro da graça de Deus. Provações, oração, encorajamento, gratidão. Esse ciclo nos acompanhará até o final, em todo o nosso treinamento para entrarmos na glória eterna. Isso nos treina para o serviço do Senhor, isso nos prepara para estar com Ele na glória. Deixe-me terminar com essas palavras de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de número 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, veja o ciclo da graça, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Que o Senhor abençoe e guarde, imprima estas verdades no tecido da nossa consciência e elas permaneçam em nós.